Bom dia, domingo de alegria. Tô aqui 7h59, pontualíssima, esperando você entrar. Vamos tomar café juntos? Tá um domingo lindo. Tô feliz. É difícil de sair da cama, mas depois que eu saio, tomo banho, venho pra cá, venho feliz. Feliz. Então vamos lá. Hoje é o dia, hoje é o 60º dia, 62º, 62, 62º. E estamos lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos ler o verso 12. E é lindo o verso 12. Salomão fala assim: sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem enquanto vivem. Eles somos nós, os humanos. Sei que não, ele está dizendo, não tem coisa melhor do que fazer o bem, se alegrar enquanto a gente está vivo, né? Então, na visão sistêmica, o que isso me lembra, né? Que a vida encontra ordem quando o fluxo da vida, né? Quando a gente está no fluxo da vida. Dri, bom dia, linda! Domingo de manhã aqui comigo, hein? Parabéns! Vou ler o verso de novo para você que entrou. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto vivem. Bonito verso, né? Então, na visão sistêmica, esse verso me lembra que a vida encontra ordem. Ei, amore! A vida encontra ordem e sentido quando a gente está no fluxo com o movimento maior da vida, né? Então, ele está dizendo aqui, qual é o movimento maior da vida? É viver bem. A gente está aqui para viver bem, não está aqui para sofrer. Se alegrar e fazer o bem também, né? Então, o Bert Hellinger dizia que o amor em ação sempre inclui. E eu não estou falando de um altruísmo vazio, não estou falando de uma bobagem, mas eu estou falando de uma alegria que nasce quando a gente está alinhado com o nosso lugar, quando a gente está no nosso lugar, de pai, de mãe, de filho, de funcionário, de empresário, não importa, o seu lugar. Você está no seu lugar, é motivo de alegria, né? Quando a gente respeita as hierarquias, quando a gente respeita que cada um tem seu lugar, como você tem o seu lugar, os outros também têm o seu lugar, né? Tem o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente equilibra essas forças, né? A gente faz o bem, não no sentido da gente se sacrificar para fazer o bem, né? Sacrificar quando a gente é criança, vê o pai ou a mãe sofrendo e assume para si o peso do pai ou da mãe. Diz, eu vou fazer como você, ou vou fazer por você. Isso é por amor, a criança faz isso, claro, por amor, mas é um amor infantil, porque não vai mudar o destino nem do pai, nem da mãe, ou de quem quer que você esteja assumindo as dores. Então, isso é um sacrifício. Não é isso que o Salomão está falando aqui. É a gente oferecer aquilo que a gente tem do lugar que a gente está. Então, o que uma criança pode oferecer? Alegria, transparência, liberdade, criatividade. É uma alma pura que está chegando, gente, é um privilégio. Eu acho que o momento mais feliz da minha vida são com essas crianças pequenas, até os 6, 7, 8 anos de idade. Eles são deliciosos. Eu curti meus filhos, eu era muito jovem, mas curti meus filhos e curto muito meus netos, curto demais brincar com eles, né? E é muito divertido, eu fico criando coisas para justamente me alegrar com eles, né? Então, é uma alegria que quando eu vivo isso com os meus netos, essa alegria acaba circulando no sistema. É uma energia que vem e é maravilhoso, né? Os filósofos como Spinoza
dizia que o aumento, que a alegria é a potência do existir, né? Então, alegrar, portanto, não é um luxo, né? Mas é uma afirmação da própria vida, segundo Spinoza, né? Aristóteles, que tinha, ele chamava a verdadeira felicidade de eudaimonia, e ele dizia que essa verdadeira felicidade está ligada à prática da virtude, né? Então, fazer o bem como uma expressão natural de viver plenamente. Viver em plenitude é estando a serviço. É o que Hellinger chama de estar a serviço. Estar a serviço, né? Nietzsche diz que a alegria não está em esperar recompensas futuras. Eu vou fazer isso. Eu sempre dou o exemplo do corpo humano, né? Do sistema do corpo humano. E eu acho ele muito bonitinho esse exemplo. Meu nariz coça, né? Às vezes o nariz coça, a mão vai lá e coça. A minha testa coça, a minha mão vai lá e coça. Ela não diz pro nariz assim, o nariz fala, me coça. E a mão fala assim, não vou coçar, porque aquela vez eu pedi para você me cheirar, você não me cheirou, agora também não vou te coçar. É assim? Não é assim. Você vê que o corpo humano todo funciona para a vida. Todos os órgãos funcionam para a vida, né? E cada um no seu lugar, com a sua força, com a sua intensidade e com a sua função definida. Não tem melhor, não tem pior. São todos juntos que formam esse corpo humano que a gente habita. Eu acho isso muito lindo. Então, fazer o bem não é uma coisa moral, mas é ser autêntico com a vida. Eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu estou plena comigo mesma, né? Então eu posso oferecer o que eu tenho, meu, e tá tudo bem. Eu não... É história da vela, né? Eu acendo outra vela, mas não perco a minha luz. Então, eu lembro uma vez uma mulher me procurou numa constelação e ela era minha cliente e eu atendi ela na segunda-feira de manhã, primeiro horário da manhã. E eu falava, e aí, tudo bem? E ela dizia, segunda-feira. Segunda-feira. E ela, eu não consigo me alegrar com nada, não consigo me alegrar, tô sempre séria, tô sempre distante. Parecia que tinha uma nuvenzinha negra na cabeça dela, né? A gente foi trabalhando, e ela era muito generosa com os colegas de trabalho, era médica, é médica. Muito generosa, mas assim, séria. Eu dizia, dá um sorriso. Mas tá bom. Era uma coisa forçada, né? Então, quando a gente foi trabalhando, tinha uma tia-avó que tinha sido internada. Porque antigamente, quando as famílias com mais poder aquisitivo, né? Se nascia uma criança com problemas, hoje, se você tem um filho autista, tem tratamento, você cuida, sabe? Mas lá atrás eu digo 50 anos atrás, não é tanto assim. Não, talvez mais. 80 anos atrás, 90 anos atrás, 100 anos atrás, bom, século passado. As pessoas tinham vergonha de ter um filho ou uma filha com algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. O que elas faziam? Elas internavam a criança num hospício ou num asilo, não sei, né? Num hospital psiquiátrico, e esqueciam dela lá, pagava a mensalidade do hospital e esqueciam lá, né? Então essa minha cliente sentia essa exclusão no campo dela, ela não tinha direito à felicidade, ela não tinha direito à alegria, ela não tinha direito porque ela estava sendo leal a essa tia excluída. E foi mágico, foi incluir essa tia, né? Reconhecer essa tia, reconhecer a dor dessa tia, mas deixar a tia com o que era dela, o destino dela, e se liberar para poder viver o próprio destino, né? Honrar a vida dessa tia,
mas poder seguir a própria vida com leveza e com alegria, né? E aí, mais tarde ela me contou que foi o aniversário da filha única, e que ela se divertiu pela primeira vez, deu risada, bebeu, coisa que ela não faz, imagina. Então, como fazer o bem, né? Restabelece a ordem do sistema também, né? No filme, no romance do Victor Hugo, eu vi o filme, eu não li o romance, mas eu sei que veio de um romance, Os Miseráveis, né? Tem um personagem principal, o Jean Valjean. Ele sofre injustiças tremendas, ele vai preso porque ele rouba pão para alimentar a família, ele vai preso. E na prisão ele sofre todo tipo de injustiças, e até que ele foge. E aí, bom, eu não vou dar... Vejam o filme. Mas tem um bispo que ajuda ele, que tem um gesto generoso, salvando ele, escondendo ele dos policiais que estão perseguindo, né? E esse gesto generoso desse bispo transforma a vida do Jean Valjean. Ele descobre a alegria de viver, né? E ele não busca riqueza, poder, mas ele busca fazer o bem. E aí ele encontra a outra personagem, que é a Cosette, e ajuda ela a lutar contra a injustiça. Ele passa a ser um farol de esperança para ela, né? Tem outro filme lindo também, acho que este vocês viram, porque ele é mais recente, A Procura da Felicidade, do Will Smith, né? Que mostra um homem enfrentando a pobreza extrema. Ele e o filho dele, uma pobreza extrema, assim, tipo, o dia que eles não conseguem dormir, não chama asilo, né? É um lugar que acolhe as pessoas à noite para dormir. Ele não chega e tem um número limitado de pessoas, ele chega, não tem mais lugar para ele, o filho. Ele dorme dentro de um banheiro público. Ele e o menino. Quer dizer, o fundo do poço. Pobreza extrema, rejeição, abrigo. Lembrei o nome da palavra, né? Ele dorme nos abrigos. Então, mas com todas as dificuldades, ele não desiste, né? Ele mantém com o filho uma alegria possível, cuida do filho na possibilidade dele, todos os dias. E mesmo nisso, ele está o tempo inteiro ajudando. Quem está lá no abrigo, ele ajuda um e ajuda o outro, né? Ele está protegendo o filho, ele está ensinando e inspirando o filho para a vida, né? Então, eu acho esse filme uma tradução linda desse verso do Rei Salomão. Então, mesmo diante das dificuldades, o que é a nossa fonte, qual é o nosso sentido na vida, é a nossa capacidade de nos alegrarmos com coisas pequenas, né? E agir com bondade. Aí tem um filme maravilhoso que eu me lembrei agora, não sei se vocês conhecem, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não, esse é perfeito para essa frase de hoje do Salomão. Quem não viu, veja. A Amélie é uma jovem que vive em Paris, sozinha, né? E ela descobre a alegria de fazer o bem, né? Para as pessoas que estão em volta. Então ela vê as dificuldades de alguém e ela faz o bem sem a pessoa perceber, de repente aquilo se resolve. São pequenos gestos, como devolver um brinquedo perdido para uma criança, fazendo que um casal que tinha brigado volte a se unir. Ela começa a espalhar pequenas delicadezas e isso ilumina a vida de muita gente. E claro que ao fazer isso ela descobre que a verdadeira felicidade não está nas grandes conquistas, nos grandes objetivos alcançados, mas nos pequenos atos de praticar o bem e de se alegrar. Exatamente como diz o Salomão aqui, a vida ganha sentido quando a gente escolhe viver. Escolhe, é uma escolha, viver com leveza e generosidade. Olha, minha nariz coçou, meu irmão foi lá e coçou. Muito generosa, minha irmã. Eu vi que entrou um monte de gente. Deixa eu falar bom dia para quem entrou. Dri, para você eu já falei bom dia.
meu amor, falei bom dia. Eliane, bom dia. Mari, bom dia. Luciana, bom dia, querida. Alice, oi. Daniela, bom dia. Bom, só porque eu falei do nariz, agora resolveu coçar. Perguntas pra gente se fazer hoje. Vamos pensar, quando foi a última vez que você sentiu uma alegria verdadeira, genuína, por uma coisa simples? Eu sinto todo dia quando eu desço a escada, que eu venho para cá, meu escritório fica embaixo da casa. Era o salão de brinquedos dos meus netos, virou minha sala de trabalho. Eu desço a escada para vir para cá e olho para o verde aqui fora. Nossa, eu sinto uma alegria por mais um dia de vida. E você? Conta aqui para mim. Você sente que quando você faz o bem, ele vem de um lugar de força ou é de sacrifício? Conversa comigo, gente. Vai, Daniela. Vai, Dri. Vai, Luciana. Vamos, madrugadoras. Será que tem alguma... Se você não tem esses sentimentos de alegria espontâneo, será que tem alguma coisa na família que está bloqueando? Vale a pena investigar, né? Será que tem alguma coisa na família que está bloqueando a leveza e a alegria dentro da sua vida? Vale investigar. Talvez seja a história igual da minha cliente, você precisa incluir alguém ou soltar alguém, né? Às vezes eu preciso soltar, deixo você ir, libero você para o seu destino, libero você para a sua vida. São frases potentes, sistêmicas, né? O pessoal está acordando ainda. Então, lembrando para vocês que essa live vai ficar gravada. Você pode assistir outra hora inteira, desde o início. Quem entrou no meio pode assistir desde o início. Perdeu a frase do Rei Salomão no início, mas está gravado. E você pode receber a transcrição do texto dessa live que eu faço logo que termina a live. Ela sobe no Instagram e aí eu transcrevo todinha e mando para o grupo do WhatsApp. Para você fazer parte do grupo do WhatsApp, se você ainda não faz, você clica aqui no clipezinho do lado da minha bio, vai abrir uma série de links. Tem um link Rei Salomão, cá entre nós. Clica lá e você já entra. Se você ainda não está dentro, já entra, porque assim que eu transcrever, você já recebe o texto, né, resumido do que eu falei hoje. A Daniela falou: hoje procuro me alegrar no simples, mas andei angustiada por conta de um relacionamento. Então, Daniela, que difícil, né? São escolhas nossas que nós escolhemos viver. Então, esse relacionamento a gente escolheu, né? E escolheu por uma lealdade. É isso que eu falei. Vamos investigar na minha família a quem eu estou sendo leal quando eu escolho esse tipo de relação? Essa é a pergunta que você pode se fazer hoje, né? Trabalhar em cima dela. Obrigada pela pergunta, Dani. Muito, muito importante, muito importante. Espero ter te ajudado com a minha resposta, né? E agora, antes da nossa meditação, eu quero pedir para você os 3 Cs. Descobrir 3 Cs, que até escrevi: curtir, você tem que curtir, comentar aqui embaixo, comenta, né? E compartilhar. Vamos equilibrar o dar e o receber, compartilhando o conhecimento do Rei Salomão, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conhecimento, para que mais pessoas possam se alegrar ao fazer o bem, que é a nossa intenção de hoje, desse domingo, né? Nos alegrarmos ao fazer o bem, né? Muito bom, Daniela. Então vamos para a nossa meditação final. Fechando os olhos. Inspira. Solta devagarzinho. Respira normal.
Imagina que você está andando por um campo aberto. Está um dia de sol como hoje, uma manhã suave, tem a brisa. E você caminha devagar, sem pressa, sente cada passo seu. Percebe que existe um equilíbrio, né? Você pisa com o pé direito e aí o pé esquerdo se levanta e o corpo se equilibra até que o pé esquerdo pise no chão novamente e o pé direito se levanta. É muito lindo olhar o caminhar em câmera lenta, né? Enquanto você caminha, você vê, tem mais pessoas aqui caminhando comigo, são pessoas do seu sistema. Pessoas que talvez já tenham partido, ou que você não lembra mais, excluiu da sua memória. E agora você olha para elas. Quem será que eu excluí? Está aqui comigo. Um gesto, reconhece. Pensa assim no seu coração. Todos vocês pertencem. E vai incluindo, quanto mais melhor. Todos vocês pertencem. Quando você fala assim, todos vocês pertencem, você sente que um alívio. Um alívio. Né? E aí você pode deixar um sorriso surgir no seu rosto, nos seus lábios, sem forçar. Mas assim, todos vocês pertencem e você recebe essas pessoas com sorrisos. Se permita que a alegria simples do encontro, né, na vida atravesse você. Alegria simples do encontro e da brisa, do vento, do fato da gente estar respirando, da presença daqueles que vieram antes e não estão mais entre nós, fisicamente, estão entre nós como energias, mas fisicamente. E agora, se você puder falar em voz alta para se ouvir, é muito bom. Se não, fala em silêncio para o seu coração. Diz assim: eu recebo a vida como ela é. Eu recebo a vida como ela é. Eu me alegro por estar vivo. Eu me alegro por estar viva. Eu faço bem a partir da minha força. Eu faço o bem a partir da minha força. Sente dentro de você a alegria que vem não daquilo que você recebe, mas daquilo que você oferece ou tem para oferecer. E quando você oferece, você se enche de vida também. Então vamos dar os nossos votos para esse domingo iluminado e dizer assim: hoje eu escolho me alegrar. Hoje eu escolho me alegrar. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho fazer o bem. Aqui e agora eu encontro um sentido. Aqui e agora eu encontro um sentido. Respira. Pode abrir os olhos, voltamos para cá. Teve gente que entrou no meio da meditação. Essa live vai subir em seguida gravada. Você pode assistir ela integralmente, tá? Então vai ser um prazer te receber também no meu grupo, mas isso tudo você vai, ao assistir, você vai saber como faz. Então, vamos encontrar um sentido em fazer o bem e se alegrar nesse domingo maravilhoso de sol. Esqueci de falar uma coisa que eu preciso falar para vocês. Hoje é uma live, ao vivo é live, né? Mas a partir de amanhã eu vou sair de férias e nos próximos 17 dias eu gravei todos os dias o verso daquele dia, correspondente àquele dia. Pra gente não interromper o fluxo, tá tudo gravado.
e para que eu possa descansar um pouquinho, né? Como disse Salomão, eu preciso descansar. E no dia 18 de setembro eu volto ao vivo. Então, aproveitem. Eu aproveitei muito em preparar. E desfrutem. Comentários só lá no grupo do WhatsApp. Aí eu vou conversar com vocês. Vai ser um prazer. Se vocês quiserem me dizer o que vocês acharam, vai ser muito, muito divertido conversar. E até o dia 18 de setembro. Beijo carinhoso, desfrutem. Bom domingo.